Eu começaria esse vídeo falando assim: adeus, ano velho, feliz ano novo. Olá, galerinha do Pinceladas do Saber. Estamos aqui então para o nosso último vídeo de 2018. Esse ano versátil, volátil, esse ano híbrido, viscoso, essa loucura que foi o ano de 2018, né? A gente tem que admitir que 2018 chegou para arrebentar a boca do balão, literalmente. Esperamos que o ano de 2019 seja melhor para todos e todas. Eu gostaria de agradecer a você, nosso amigo, nosso inscrito, nosso companheiro aqui dessas águas internauticas, né, que nós vivenciamos durante esse ano de 2018 aqui no YouTube, um canal de comunicação entre a minha pessoa, as minhas ideias, os meus textos, né, as minhas interpretações, e de alguma forma isso repercutiu na sua vida, no seu conhecimento, te ajudou a fazer uma prova, um vestibular, um concurso, quem sabe, né, ou uma prova para efetivação em uma universidade, como várias pessoas comentaram. Enfim, eu gostaria de agradecer a vocês que nos acompanharam durante todo o ano de 2018 e dizer que eu sou muito grato pela possibilidade de ser ouvido, né? Nós, seres humanos, que temos a linguagem, temos de alguma forma essa necessidade, a necessidade de fala, né? Então, muito obrigado, eu gostaria de agradecer vocês realmente do fundo do coração. E para vocês que estão chegando agora aqui, eu sou Daniel Matheus Ladeira, tenho 26 anos, sou formado em História e atualmente faço uma graduação em Teologia na FTSA, Faculdade Teológica Sul-Americana. O vídeo de hoje, o último vídeo desse ano, eu gostaria de comentar com vocês então os 10 livros / textos que marcaram a minha concepção de mundo, de vida, de existência durante esse ano de 2018. Então, os 10 livros os 10 textos, né, que de alguma forma mexeram comigo nesse ano de uma maneira especial e significativa. O primeiro texto que eu gostaria de comentar é o livro do Fernando Novaes, chamado História da Vida Privada no Brasil, volume número 1. Por que esse texto, de alguma forma, me impactou? Primeiramente, porque eu comecei uma série de vídeos desse texto devido ao fato das eleições terem acontecido e por conta da vitória do nosso tão digníssimo Bolsonaro. Então eu fiz uma promessa para mim mesmo de que se o Haddad ganhasse as eleições, eu iria então fazer uma série de vídeos sobre ética, porque o brasileiro deveria pensar um pouco mais a respeito da ética. Mas se acontecesse do Bolsonaro ganhar, eu faria uma série de vídeos sobre história do Brasil, porque eu entendo que há uma defasagem na concepção histórica, na nossa identidade histórica. De fato, o que aconteceu? Os dois foram para o segundo turno. Isso significava que alguma das séries, seja sobre ética ou sobre história, iria ser. E nós começamos uma série de vídeos falando a respeito desse livro. Esse livro foi um livro que me marcou de alguma forma, porque eu já havia lido ele na graduação em História, no primeiro ano de História do Brasil. Mas
2012, 6 anos depois, reler esse livro deu uma tônica diferente, foi uma leitura bem mais prazerosa do que no primeiro ano de história. O 9º livro que marcou a minha leitura, que marcou a minha concepção de mundo nesse ano de 2018, foi o livro O Pós-Moderno, de Michel Maffezolini. Esse é um livro que eu já li pelo menos umas 3 vezes, porque é um livro significativo para mim, quando ele traz as questões, o Pós-Moderno, de Jean-François Lyotard. Citei errado o autor, tá? Os dois são pós-modernos, mas eu citei errado. O Lyotard, esse texto, o Pós-Moderno do Lyotard, ele marcou a minha vida de alguma forma, porque eu já li ele umas 3 vezes, mas a sua crítica para mim é fundamental às metanarrativas e às filosofias de sistema. Então é um livro que para mim é fantástico para todos aqueles que querem ler de alguma forma autores pós-modernos. Jean-François Lyotard, aquele que definira o conceito de pós-moderno para a gente mais claramente, mais sistematicamente, é um autor imprescindível, é uma leitura imprescindível para aqueles que querem conhecer um pouco mais sobre a pós-modernidade. O 8º livro que marcou a minha vida nesse ano de 2018 foi um livro de comentário chamado Teologia Contemporânea, de Stanley Greens e Miller. Por que esse livro, de alguma forma, ele teve uma contribuição para a minha reflexão de 2018? Porque em 2018, o ano que eu comecei então o curso de teologia, eu precisava de achar autores contemporâneos da teologia. Eu estava muito, após os 2 anos de Ciências Sociais na UEL, a faculdade de História, depois eu passei por um tempo dentro da especialização em Filosofia Política na UEL também. O que acontece? Eu fiquei mergulhado dentro desses autores seculares, vamos dizer assim. E quando eu voltei então para a faculdade de Teologia, eu tive dificuldade, porque eu percebia que os teólogos estavam muito à frente dos teólogos que eu tinha em mente, né? Tomás de Aquino, Agostinho, né? A própria filosofia platônica, aristotélica como embasamento de tudo isso. Então, esses John Wesley, que era um outro teólogo que eu gostava bastante, já não gosto tanto mais. Então, esses autores, de alguma forma, eles ficaram obsoletos. Não obsoletos no sentido que eles não são mais utilizados, né? Lutero, João Calvino, mas obsoletos no sentido de que o debate teológico contemporâneo, ele avançou, ele tem as suas questões, as suas problematizações, os seus diálogos com a realidade, por ser um mundo diferente do mundo que esses teólogos viveram. Então eu carecia de autores contemporâneos, e foi esse livro, Teologia Contemporânea, que me trouxe uma série de autores: Gutierrez, Moltmann, Brunner, Karl Barth, Paul Tillich, enfim, uma série de autores que realmente estão fazendo um debate, ou estão sendo debatidos na contemporaneidade de uma maneira muito sincera e muito interessante. O 6º livro que me marcou nesse ano de 2018, eu não poderia deixar um livro dele fora, porque ele é o autor que permeia boa parte do meu pensamento, que é o Friedrich Nietzsche, né? Humano, Demasiado Humano. Esse texto é um texto impactante, considerado um texto aí dentro do, vamos dizer, uma era positivista do Nietzsche, né? Um apologista da ciência. Enfim, ele traz uma série de questões bastante interessantes. Eu ainda estou fazendo a série de vídeos sobre esse livro para vocês, espero que vocês gostem, né? Mas eu não poderia deixar de citar, sem dúvida, esse texto Humano, Demasiado Humano, de Nietzsche, que sem dúvida é um texto clássico da filosofia e muito interessante. O
Eu falei o sétimo, né? O sétimo foi Humano Demasiado Humano. Agora eu vou falar o sexto. O sexto livro que me marcou profundamente foi um livro do meu professor Jonathan Menezes, que foi Espiritualidade em Transformação. Ele tem um outro texto que eu ainda não terminei de ler, mas eu estou lendo também, e eu pretendo terminar esse ano de 2019, que é Humanos Graças a Deus. Mas essa espiritualidade mais pé no chão, esse tipo de espiritualidade trágica, esse tipo de espiritualidade que relaciona teologia, revelação bíblica e filosofia, de alguma forma me atrai, me convence, me encanta, né? Então, realmente, o texto Espiritualidade em Transformação, do Jonathan Menezes, foi um texto que impactou a minha vida no ano de 2018 e que fez uma contribuição enorme para a minha espiritualidade, para a minha vida cristã. O quinto texto, esse texto realmente eu também já li ele várias vezes, porque é um texto curto, mas é um texto que para mim me tira desse mundo de alguma forma quando eu leio esse texto. É o texto Outros Espaços ou Heterotopia, de Michel Foucault. Esse texto marca uma maneira de pensar na minha vida. Essa ideia dos outros espaços, essa ideia dos lugares dos não ditos, essa ideia dos lugares que são marginalizados, mas que existem, que são necessários para a existência, de alguma forma marca o meu pensamento, a minha vida e a minha maneira de ver o mundo. Então esse texto, sem dúvida, é um texto que eu indicaria para todo mundo ler, Outros Espaços ou Heterotopia, de Michel Foucault. O quarto texto que mais marcou a minha caminhada nesse ano de 2018, que sempre esteve presente nas minhas cabeceiras, na minha mesa, junto com os meus cadernos, junto comigo por onde eu ia, é o Catatal, chamado de Teologia Sistemática, volume 1, de ninguém menos que Paul Tillich, esse teólogo cristão existencialista, influenciado por Kierkegaard, influenciado por Nietzsche e tantos outros autores e filósofos interessantes. Paul Tillich, sem dúvida, traz uma noção de pecado como condição existencial e não meramente como prática moral, fenomenal. Ele traz uma relação de uma encarnação do verbo e do logos sendo encarnado na pessoa e na revelação de Jesus de uma maneira assim extraordinária. Então, sem dúvida alguma, não teria como eu passar esse vídeo falando sobre os 10 livros que mais me marcaram sem citar a Teologia Sistemática de Paul Tillich, que me marcou de uma maneira especial. O terceiro livro, e esse livro, gente, para você que é cristão, vale demais, e para você que não é cristão, vale a pena dar uma conferida, porque muitas vezes alguns cristãos, sobretudo filósofos, historiadores, acham que não se produz coisa boa dentro do discurso religioso, que é uma farsa, porque muita coisa boa está sendo produzida dentro do discurso religioso cristão mesmo. Então, esse autor, que é o autor Eugene Peterson, publicou um livro em 1997 chamado A Sombra, A com crase, né, no sentido de para a sombra, indo até a sombra, né, da planta imprevisível. Esse texto ele me marcou de uma maneira especial, porque ele fala sobre vocação ministerial, ele fala sobre vida cristã, utilizando a narrativa de Jonas. Esse texto me marca de uma maneira especial porque ele cita os filhos dele, ele cita fazendeiros, ele cita a mãe dele, ele cita uma série de acontecimentos, eventos da sua vida cotidiana que contribuíram para a formação de sua espiritualidade, para a formação do seu ministério. Quebra muito paradigma daquilo que pastores pensam, daquilo que muitas vezes a igreja pensa. É um livro confrontador, é um livro desafiador
Para você que deseja ter uma vida espiritual, uma vida cristã, uma vida vocacional, ministerial no ano de 2019, com sucesso, sucesso não no sentido do imperativo do lucro, da abstração do mercado, como ele mesmo faz a crítica, mas sucesso no sentido de uma comunicação efetiva de comunhão, né? Com palavras de comunhão, com palavras de amor, com palavras de entendimento, de afeto, de misericórdia. Meu querido, esse livro é um livro que arrebenta a boca do balão. A Sombra da Planta Imprevisível, Eugene Peterson. O segundo livro que mais me marcou nesse ano de 2018, eu não poderia citar Soren Kierkegaard, que é o livro Temor e Tremor. A fala dele a respeito da narrativa do sacrifício que Abraão ia fazer relacionado a seu filho, o seu presente recebido, me marca de uma maneira absurda. A definição de fé dele como absurdo, como crença no absurdo e como uma crença apaixonada, para mim é a melhor definição de fé que a gente pode ter. Né? Mas não só isso, essa ideia de você caminhar além dos imperativos morais e éticos, né? Onde a sua justiça ela precede a justiça de fariseus e saduceus e todos os religiosos da época. Em alguma medida foi um texto que me impactou de uma maneira especial, sem contar com a relação que esse texto tem com a minha vida e com a minha definição de perda. O primeiro texto que mais me marcou em 2018, sem dúvida alguma, esse texto foi o texto que movimentou a minha reflexão teológica, ideológica e existencial no ano de 2018, foi um texto de Jürgen Moltmann. Esse texto para mim foi um texto fundamental porque revolucionou as bases e as estruturas de eu pensar teologia, de eu pensar espiritualidade, de eu pensar filosofia, de eu pensar conhecimento humano, que é um texto que chama Experiências de Reflexão Teológica, Caminhos e Formas da Teologia Cristã. Por que esse texto me marcou? Porque para ele a teologia não é formada dentro de prolegômenos, não é dada através de conceitos enrijecidos a priori, e sim a concepção, o conhecimento, a teologia, e a gente pode aplicar isso para a filosofia, para a epistemologia, para uma série de ramificações do conhecimento, mas a reflexão teológica ou a teologia de Jürgen Moltmann, ela não se dá a priori com conceitos enrijecidos, e sim ela se dá no caminho, ela se dá na biografia, na existência, através dos questionamentos que são construídos e levantados através do tempo e da experiência divina. Então, essa é a lista dos 10 livros que eu mais gostei, que eu li assim e que me impactaram no ano de 2018. Espero que vocês gostem. Se vocês também têm uma lista de livros e textos que vocês leram no ano de 2018, eu peço para que vocês coloquem aqui no comentário, para que ajude outras pessoas que estão buscando livros para lerem em 2019 e para que me ajudem também, porque eu estou nessa peregrinação buscando textos e livros que eu possa me debruçar no ano de 2019. Então, galerinha do Pinceladas do Saber, bom final de ano e um bom ano novo. Até o próximo Pinceladas do Saber. É hora de dar